Irmãos, a paz do Senhor. Esse momento fica um silêncio, né, irmão? Você viu todo mundo assim naquela expectativa? Oh, Deus é bom. Deus é bom, irmão. Vira para o seu irmão e diga aí: Deus é bom, viu? Ele é muito bom. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Né, irmão Assis? Aleluia. Irmãos, eu quero saudar a igreja, né? E saudar também os irmãos que estão lá pela internet, cultuando a Deus. Deus abençoe poderosamente nessa noite, fale com cada um. Eu tenho certeza que a mesma graça que Jesus vai derramar sobre nós aqui, alcançará cada coração que está cultuando lá através das redes sociais. E durante a semana ainda vai chegar a muitos lares e muitos corações. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus aqui pelos nossos convidados, não é? Que é uma alegria ter você aqui conosco, né? Você é importante para Deus, é importante para nós também. Uma alegria ter a sua presença aqui junto conosco. E que Deus possa falar muito com você, abençoar muito você, amém? A sua casa, o seu lar, através da sua vida, da sua escolha de estar hoje aqui buscando a Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Henrique, da Gabriela, do Emerson, do Gamiel, Gabiel, ou Gamel, Gabimel. É Gabriel? Ah, tá, que o irmão escreve em hebraico aqui, viu, irmão? É hebraico, aramaico. Tem que ter revelação do Espírito aqui. Valeu, né? E o irmão Guilherme, xará do meu filho, o irmão Guilherme. Então, por favor, né, o Gabriel, o Guilherme, o Emerson, a Gabriela, o Henrique, você pode fazer assim com a mão, para um obreiro ir até você, pode levar uma lembrança, os irmãos obreiros aí, entregar uma lembrancinha para os irmãos aí, faz assim com a mão. Cadê os irmãos que estão visitando, que eu citei nome? Aí, amém? Deus abençoe, são bem-vindos em nome de Jesus. Já te entregue a lembrancinha, já, glória a Deus. Deus abençoe, viu? São bem-vindos. Amém. Não assusta não, viu? Às vezes eu erro o nome mesmo e ainda ponho a culpa no obreiro, coitado. Ai, ai. A alegria do Senhor é nossa força, né, irmão? Então vamos abrir lá, 2 Coríntios. Hoje, noite de ceia, Jesus está aqui. Eu fiquei olhando aqui a mesa, eu fiquei tão impactado, irmão, de ver ali aquela coroa. Você viu a coroa de espinho ali? Você viu a coroa de espinho ali na frente da mesa? Eu gostei demais disso, sabe por quê? Porque a ceia lembra o sacrifício de amor de Jesus por nós, amém? E nós precisamos relembrar isso sempre. Não foi fácil. Não foi qualquer sacrifício. Ele deu a sua vida por amor de você, por amor de mim, amém? Que você olhe, lembre, nunca se esqueça. Deus deu o melhor dele. Deu o único filho, primogênito, para morrer numa cruz, no seu lugar. Tomando o seu lugar, o meu lugar. Levando a sua culpa e a minha culpa. Levando o seu pecado e o meu pecado. Levou lá sobre ele, e ali se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso. Só ele poderia ter feito isso. Então, celebrar a ceia é falar a respeito disso. Então, 2 Coríntios, no capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 14 até o verso de número 20. Você que achou, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa noite, Pai de ceia, uma noite tão especial, Senhor. A noite que mais uma vez estamos aqui, Senhor, celebrando a Tua obra, celebrando o Teu resgate, adorando o Senhor pelo Teu amor incondicional, maravilhoso e sem igual para conosco. Estamos aqui, Pai, em gratidão plena no nosso coração. Uma gratidão enorme, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, nos amando, nos substituindo, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa miséria, a nossa dívida, que era impagável, para nos dar ali, Senhor, o perdão, e nos dar ali, Senhor, a remissão dos nossos pecados, nos dar ali um grande resgate, Senhor, uma grande salvação. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela igreja aqui, Pai. A igreja é resultado da Tua obra, Pai. Não existiria igreja se não houvesse cruz, se não houvesse, Pai, o sangue derramado, se não houvesse o está consumado. Não haveria, Senhor, igreja, não haveria, Senhor, povo de Deus, povo separado, nação santa, povo escolhido. Não haveria, mas porque o Senhor tudo isso fez, hoje estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, uma gratidão enorme no nosso coração, Pai. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Você tem gratidão no seu coração, irmão? Meu coração está se enchendo aqui de gratidão. Você tem gratidão a Ele? Gratidão, irmão, gratidão. Se não fora o Senhor, disse o salmista, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, nós teríamos sido tragados, consumidos, destruídos. Mas Ele nos fez subir com asas como águia. Ele nos fez correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Amém? Glória a Deus. Ele nos trouxe salvação. Irmão, hoje o tema da mensagem é a única chance de reconciliação. Diga, a única chance de reconciliação. A palavra de Deus diz aqui no verso 20, no finalzinho está dizendo: pedimos que vocês se reconciliem com Deus.
E depois no verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por amor de nós. Então diga: Jesus não conheceu o pecado. Ele era o Cordeiro perfeito. Ele não tinha pecado. Ele era o Verbo encarnado. O próprio Deus andando nessa terra. Mas ele veio com um propósito. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E deu o Filho com um propósito. Permitiu que o Filho descesse a esse mundo com um propósito. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o irmão diz aqui que Deus resolveu que o pecado estivesse no seu Filho. Que o pecado meu e seu, de toda a humanidade, recaísse sobre Jesus. Naquele dia da via dolorosa, naquele dia em que ele foi chicoteado, que perdeu quase todo o seu sangue, que foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinho, e tudo aquilo significava o castigo que os nossos pecados precisavam receber, e que a justa medida da justiça de Deus deveria ser feita. Então Jesus se torna pecado naquela cruz, se torna eu e você, nos representa. Por isso que nada é à toa na Bíblia, que quando os judeus dizem: olha, por ocasião agora da festa, nesse período sempre se escolhe soltar alguém. Então, vamos fazer o seguinte: quem vocês escolhem? Vocês querem soltar Barrabás? Ou vocês querem soltar Jesus, o Cristo? E eles dizem assim: não, solta Barrabás. E o povo começa a gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque Barrabás representava o homem caído, o homem perdido, o homem sem Deus. Representava eu e você. E Deus sabia que o homem, Barrabás, mesmo que morresse numa cruz e desse a sua própria vida para salvá-la, não poderia. Porque tinha que ser um sacrifício perfeito. E Barrabás nos representava, e todos nós somos imperfeitos. Romanos capítulo 3, está escrito lá: todos nós pecamos. E destituídos e separados estamos da glória de Deus. Diga destituídos. Diga separados. Separados de Deus, separados da glória de Deus, mortos os nossos delitos e pecados, disse Paulo. E por natureza éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado havia uma inimizade entre nós e Deus. Essa era a situação da humanidade, quando aquela pergunta veio: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, que vocês chamam de o Cristo, ou vocês querem que eu solte Barrabás? Então, na boca do povo estava a obra bendita, maravilhosa e gloriosa de Deus: solte Barrabás. Solte Barrabás. Sabe por quê? Porque Jesus foi naquela cruz
para libertar você, para soltar você das garras do pecado e da morte, para te trazer o perdão completo, para que você possa ser reconciliado com Deus, para que haja uma reconciliação. Jesus é a única chance de reconciliação. Não existe outra forma. A religião não reconcilia ninguém com Deus. A religião evangélica não reconcilia ninguém com Deus. Nenhum tipo de religião reconcilia ninguém com Deus. A igreja, a comunidade missionária do Salvador, não reconcilia ninguém com Deus. O pastor Fábio, que está pregando agora, não reconcilia ninguém com Deus. E nenhum homem, nenhum ser, ninguém pode reconciliar você com Deus. Mas existe um nome. Existe um nome e uma pessoa, que foi aquela que disseram: crucifica-o. Crucifica-o, crucifica-o. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. E Jesus foi o teu substituto por amor. Ele foi naquela cruz e levou todo o nosso pecado e a nossa miséria. Ele era o único que podia fazer isso. E ali, quando ele disse: está consumado, Ele nos trouxe a libertação e a reconciliação com Deus. O véu foi rasgado. Quem pode dar glória a Deus por isso? O véu foi rasgado de alto a baixo. Na hora que ele disse: está consumado, a separação que existia entre o homem e Deus, que o pecado, que a natureza do pecado que estava sobre o homem o escravizava, o prendia, o separava de Deus. Naquele momento, o véu foi rasgado, a inimizade foi tirada, e foi dada a oportunidade de você que está aqui, querido, nessa noite, cada um de nós, se reconciliar com Deus, e vivermos nesse mundo e nessa terra como filhos e filhas de Deus, amando a Deus, ouvindo a Deus, sentando na mesa com Ele e partilhando de tudo aquilo que Ele tem para os seus filhos e para as suas filhas, aqui nessa terra e depois na glória, quando chegar o dia. Só Ele podia fazer isso. Então, quando nós olhamos aqui nesse texto que Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz lá no verso 18: ora, tudo isso provém de Deus. Diga, tudo isso provém de Deus. Diga, não foi nós que amamos a Deus, foi Deus. Diga, foi Deus que me amou primeiro. Foi Deus que me amou primeiro. Tudo provém de Deus. O resgate veio de Deus. A salvação veio de Deus. A reconciliação veio de Deus. Foi Ele que decidiu e Ele fez. Amém? Ele fez. E olha aí, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Diga, foi Jesus que nos reconciliou. Sabe quando você tem inimizade com alguém? Porque na verdade não foi a pessoa que brigou com você, foi você que brigou com ela. Só que você não consegue mais agir do mesmo jeito com a pessoa, nem tratar a pessoa da mesma forma. E às vezes tem dificuldade, como nós estamos tratando na célula, de perdoar, mas nós precisamos perdoar. Mas humanamente falando, nós vemos muito isso acontecer, não é verdade?
É claro que como fui eu que errei com o outro, eu que briguei com o outro, quem tinha que ir lá se reconciliar sou eu. Deveria partir de mim, não é verdade? Porque na verdade eu errei com aquela pessoa, eu falei o que não deveria, eu machuquei, eu briguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então eu deveria ir lá e me reconciliar com aquela pessoa. Só que muitas vezes nós não fazemos, porque o orgulho não deixa a gente fazer. Agora deixa eu falar de uma briga que houve. Na verdade não foi uma briga, mas foi uma inimizade que foi gerada. Adão estava lá no Éden, Deus disse para ele: Adão, tudo aqui você pode comer, tudo aqui é seu, esse jardim é para você. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Você foi criado para reinar, Adão, e você reina aqui. E Adão era feliz, Adão tinha tudo. Deus vinha no jardim na viração do dia conversar com ele. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha amizade com Deus. Mas Adão, ele acabou fazendo aquilo que não deveria. Ele traiu a amizade. Ele traiu a confiança. Ele traiu a confiança de Deus, ele traiu a amizade de Deus, e ele fez justamente aquilo que o seu amigo, o seu Deus, tinha dito para ele não fazer. Ele e a Eva. Então Deus vem no jardim, porque olha como Deus nos ensina. Adão tinha traído a confiança. Adão tinha feito o que não devia fazer. Mas Deus veio no jardim e perguntou a Adão: aonde você está, Adão? Aí eu fiquei com vergonha, Senhor, me escondi. Mas quem te mostrou que você estava nu, Adão? Não, sabe o que é? É que a mulher que o Senhor me deu, ela comeu lá do fruto que o Senhor falou que não era para comer, ela me deu e eu comi. E aí Deus olha para Eva, sua amiga, e diz: Eva, o que foi que você fez? Ela diz: Senhor, sabe o que é? É que a serpente me enganou e eu comi. E aí Deus olha para a serpente e fala: olha que maldita você é por causa disso. Você vai rastejar por essa terra e vai comer do pó dessa terra. E eu quero dizer que aquele que vai nascer da mulher vai pisar na sua cabeça e você vai tentar ferir-lhe o calcanhar. E daquele dia em diante, Deus não disse, você vai ler em Gênesis, Deus colocou o homem fora do jardim, mas Deus não deixou de amar o homem. Deus não abandonou o homem. Mas foi o homem que não conseguia mais ser amigo de Deus, e escolheu se afastar de Deus, e começou a andar longe de Deus. Mas Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Deus nunca quis se afastar do homem. Mas o pecado, diz a palavra, o pecado, diga, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado impulsionou o homem para longe de Deus. O pecado, essa natureza do pecado que entrou, impulsionou o homem para longe de Deus. E ele passou a ser amigo dos prazeres, amigo das coisas desse mundo, amigo de quem ele quer ser amigo, ou de quem pensa como ele, ou faz o que ele faz, ou coisa desse tipo. E Deus ficou longe, Deus ficou esquecido. E o que é que acontece, irmão? Deus vê o homem longe dele, sofrendo. E você vai ler o Velho Testamento, você vê que o povo
mesmo Deus tentando muitas vezes se aproximar do povo, fazendo milagres e maravilhas no meio do povo, mesmo assim o coração do povo, por causa do pecado, tinha uma tendência de ir para longe de Deus, não é verdade? De fazer aquilo que não agradava a Deus. Então Deus resolveu a situação. O anjo aparece para uma mulher chamada Maria e diz para ela: Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque você foi escolhida, porque você vai dar à luz ao Salvador do mundo. O Espírito Santo te envolverá, e você dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, ele se chamará Jesus. Então Jesus vem e nasce nessa terra com o propósito de reconciliar o homem novamente com Deus, ajudando o homem agora a vencer a força do pecado que é maior do que ele, a natureza do pecado que o cega, que deixa ele cego, surdo e indiferente a Deus e a tudo que é de Deus. E Jesus vem para libertar o homem e reconciliá-lo novamente, para que ele possa ouvir a Deus, para que ele possa ver a Deus, para que ele possa sentir a Deus, para que ele possa conhecer a Deus, para que ele possa ser novamente amigo de Deus, e para que ele possa ter acesso ao jardim de novo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Comunhão novamente, jardim novamente. Então, quem nos reconciliou foi Deus. Diga, Deus já nos reconciliou através da obra da cruz, do sangue que Jesus derramou, do sacrifício dele, já nos reconciliou com Deus. Sabe o que significa isso? Deus já disse para toda a humanidade: ó, eu já perdoei você, viu? Eu já perdoei você de você andar longe de mim, de você não querer saber de mim, de você fazer pouco caso de mim. Eu já te perdoei, e eu quero dizer que eu te amo, e eu estou esperando por você. Eu estou esperando por você. Eu quero ser seu amigo. Você está entendendo o que eu estou te falando? É mais ou menos, vamos voltar lá, você vai entender agora. Lembra que eu falei que eu briguei com uma pessoa e eu não vou lá me reconciliar com ela porque eu sou orgulhoso? Sabe o que Deus fez? Ele sabe que a gente é orgulhoso. Ele sabe, irmão, ele nos conhece a nossa estrutura. Sabe o que ele fez então? Foi ele que veio. Foi ele que veio. E ele veio e disse assim: ó, não precisa falar nada. Você é amado. Eu amo você. Eu quero ter um relacionamento com você. E para isso eu vim aqui. Para isso eu vou pagar um preço que é necessário para que a nossa amizade possa voltar. E ele pagou o preço necessário para que a amizade possa ser restaurada. Você entende isso? Agora a pergunta: você quer ser amigo dele? Ele já provou que quer ser seu amigo. Por isso está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Eu continuava indiferente, longe de Deus, longe da amizade com Ele, mas Ele me amou, Ele me buscou, Ele pagou o preço, Ele me reconciliou com Ele. O que eu preciso fazer então, pastor? Eu só preciso aceitar.
Ficou a parte mais fácil para nós. Ficou a parte mais fácil. Você já fez aquela brincadeira do mindinho? Já fez? Faz assim com o dedinho. Lembra do mindinho? Fazia aquela brincadeira, ó, somos amigos, hein? Amigos para sempre. Pegava o mindinho, lembra? Lembra do mindinho? Deus já estendeu o mindinho dele e disse, ó, eu quero você vivendo em comunhão comigo, em relacionamento comigo para sempre. Quando lá na cruz ele disse, está consumado, ele está dizendo, eu escolhi você, eu amo você. Eu quero viver com você, e você precisa viver comigo. Você não imagina o que eu tenho para fazer na sua vida, o quanto eu te amo. E eu suportei tudo, paguei um alto preço para que você se reconcilie comigo. Me dá seu dedinho aqui. 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 Eu já fiz tudo, você só precisa me dar o dedinho. Você só precisa querer ser meu amigo. Só isso. Quando você vai ler o 19, diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Diga, o mundo. Diga, Jesus não morreu só pelos bons, ou que se acham bons, mas Deus morreu por todos. Diga, todos. Todos nós, irmão. Jesus morreu por todos. Todos os pecadores, todos os separados, todos aqueles que estavam longe da comunhão com Ele, do relacionamento com Ele, todos, todos. Só que diga assim, além de falar, me dá o dedinho aqui, diga assim, me dá o dedinho aqui. Me dá o dedinho aqui. Além de Deus falar isso, para você, mesmo você não merecendo, porque foi você que errou com Ele, não foi Ele que errou com você, mas Ele te ama tanto que Ele já te perdoa. Ele diz o seguinte, olha aí no verso 18: e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, nos deu ministério de reconciliação. O que ele está dizendo? Ó, eu estou me reconciliando com você, e a partir de agora, você vai ser um reconciliador. Porque você vai andar comigo, e você vai dizer para as pessoas, olha, se reconcilie com Deus. Você só precisa desejar e crer. Ele já fez tudo. Ele já assumiu a culpa. Ele já pagou o preço. Você só precisa crer. Já fez tudo. Diga, no momento que eu me reconcilio com Deus, em Cristo Jesus, eu recebo um ministério. Você sabia que todo mundo aqui tem um ministério? Todos aqui têm um ministério. E esse ministério é o mais lindo de todos. É o mais importante de todos. É o ministério de todo crente. É o ministério de todo filho, de toda filha de Deus, de todo aquele que hoje está reconciliado com Deus em Cristo. Que ministério é esse? Ministério da reconciliação. Pastor, não entendi, o que eu tenho que fazer? Você tem que levar os outros a se reconciliar com Deus, assim como hoje você está reconciliado. Você tem que falar para eles o quão maravilhoso é, o quão fácil é. Não é por merecimento, não é por sacrifício, não é por esforço, não.
É por fé. É por fé. Eu só preciso crer naquilo que Jesus fez por mim. Nós temos esse ministério. Você precisa ser um canal desse ministério aonde você vai. Você tem que lembrar, irmão, você é ministro do céu, do reino de Deus. Você é ministro, irmão, sim. Sim, irmão, você é vossa senhoria. Sim. O povo não diz lá, os ministros dizendo para o outro lá, ministro do governo, ministro do tribunal superior lá. Um trata o outro, vossa excelência. Né? As palavras de hoje, data vênia. Irmão, olha para mim. Os ministros de Cristo estão nessa terra. E os ministros de Cristo têm o ministério da reconciliação. E esse é o ministério mais importante, mais lindo, mais poderoso. E é o ministério acima de todos os ministérios humanos. Porque quem te deu esse ministério foi o próprio Cristo. Faz assim, abre sua mão assim, faz assim. Diga assim: Deus me deu um ministério. E é o mais importante dos ministérios. Mais importante do que pregar, mais importante do que cantar, mais importante do que tocar, mais importante do que qualquer ministério que possa existir na igreja. Qual é o ministério que Deus te deu? O ministério da reconciliação. Deus escolheu você como instrumento para reconciliar os pecadores, os homens, aqueles que ainda não entenderam e nem ouviram essa mensagem. Se reconciliar com Deus. Então você precisa dizer, diga para o seu amigo, diga para o seu colega de trabalho, diga para o seu parente, você precisa se reconciliar com Deus. Amém? A pessoa está enfrentando um problema, fala, eu sei qual é a solução para o seu problema. Você precisa se reconciliar com Deus. A pessoa está passando uma luta de enfermidade, diga, eu sei qual é a solução para a sua luta. Ah, é? Qual é? Você precisa se reconciliar com Deus. Ah, está tendo um problema familiar, parece que vai até separar, o casal vai separar, diga, vem cá, eu sei a solução para a sua casa. Ah, é? Qual é? Você precisa se reconciliar com Deus. Porque se você se reconciliar com Deus, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, Ele muda a sua casa. Ele é Deus que transforma a vida daquele que se reconcilia com Ele. Qual é a outra coisa, irmãos? Olha o que ele diz no verso. Quero que você acompanhe comigo aí. No finalzinho do 19. Não levando em conta os pecados dos seres humanos, nos confiando a palavra da reconciliação. Diga, Ele nos reconciliou, nos deu o ministério da reconciliação e nos deu a palavra da reconciliação. Sabe, irmão, quando a igreja entender isso, vai ter menos problema dentro da igreja. O Satanás fica querendo gerar problema dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora.
colocando pessoas para julgar, para falar mal uns dos outros, pessoas que se acham superior uns aos outros, quando a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, ser suporte para a vida do irmão. Agora olha para mim, presta atenção. Você sabe qual é a palavra que a gente tem que usar dentro da igreja? A palavra da reconciliação. Ah, mas o irmão errou. Vamos falar a palavra da reconciliação para ele. Ele precisa se reconciliar com Deus. Ah, o líder lá pisou na bola. Vamos falar a palavra de reconciliação para ele, porque ele precisa se reconciliar com Deus. Ah, você não sabe o que o outro fez lá. Ele sumiu, nem na igreja está vindo. Nós precisamos ligar para ele e ir atrás dele, porque ele precisa se reconciliar com Deus. Você sabe qual é a palavra que precisa fluir no meio da igreja? É palavra de reconciliação, não de divisão, nem de acusação, nem de qualquer outro ão, mas de reconciliação, porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é palavra de reconciliação. Aonde que você lê na Bíblia mandando dividir, separar? Não, Paulo diz que essas coisas acontecem muitas vezes por causa da dureza do nosso coração, por não compreendermos as coisas de Deus, por sermos meninos na fé. Mas nós precisamos de uma palavra que Deus colocou e plantou dentro de nós, e tem plantado a cada dia, a cada culto, a palavra da reconciliação. Voou o papel, deixa voar. Diga, palavra da reconciliação. Quando eu vivo pela palavra e falando a palavra, eu sempre vou reconciliar o homem com Deus, Deus com o homem. E se o homem reconciliou com Deus, ele reconcilia comigo. Sim ou não? Se o homem e a mulher reconcilia com Deus, vai reconciliar comigo e nós vamos viver em paz. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você entendeu? E qual que é a palavra da reconciliação? É o Evangelho, diga, é o Evangelho. Olha o que diz Colossenses 1, 21 e 23, a 23. Abra aí sua Bíblia. Colossenses 1. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, olha isso, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando, presta atenção, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Diga, ministro da reconciliação, ministro do Evangelho de Cristo. Diga, eu sou ministro do Evangelho de Cristo. Permanecer na fé é permanecer na palavra, no Evangelho, e entender que é essa palavra que governa a nossa vida, que baseia os nossos passos, as nossas escolhas, tudo que vamos fazer, o nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. Amém ou não? Então, através do Evangelho, através da palavra da reconciliação, nós podemos fazer diferença
lá fora e dentro da igreja. Diga, lá fora e dentro da igreja. Aí ele diz assim no verso 20: porque somos embaixadores em nome de Cristo. Porque somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha que coisa linda isso. Diga, eu tenho o ministério da reconciliação. Eu sou ministro do Evangelho da reconciliação. E Deus diz que eu sou embaixador dele nessa terra. Diga, representante. Mas é interessante que diz que nós estamos aqui como representante para uma coisa. Olha o que ele diz em seguida: como se Deus exortasse por meio de... Exortar o quê? Apontar o dedo? Apontar os pecados? Não. Exortar, que exortação é? Olha aí, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com... Qual que é a exortação? Se reconcilie com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está hoje aqui nos visitando, se reconcilie com Deus. Se você não está reconciliado com Deus, se reconcilie com Deus. Você, irmão, se você está na igreja, só estar na igreja, só sentar no banco, só fazer parte, de uma célula, não significa que você está reconciliado com Deus. Mas se reconciliar com Deus é ouvir o evangelho da reconciliação, é crer naquilo que Jesus fez, porque só Ele nos reconcilia com Deus. E quando eu creio nisso, eu sou reconciliado. Diga, reconciliado. Amém? Então o que nós precisamos fazer? Todo culto, irmão, se reconcilia com Deus. Querido, se reconcilia com Deus. Entrega a sua vida a Ele, porque Ele te ama. Porque Deus tem o melhor para você. Porque a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Porque Ele morreu naquela cruz para que você seja reconciliado com Deus e possa viver na presença dEle. Um relacionamento diário com Ele. E eu queria terminar essa meditação na palavra hoje, no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diz assim: o homem só consegue viver justiça nessa terra através da reconciliação. Caso contrário, não consegue. Não consegue. Aí cai no que Paulo falou em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu sei o que é certo. Eu sei que eu devia amar mais a minha esposa, que eu devia ser fiel. Eu sei que eu preciso amar meus filhos, educar meus filhos. Eu sei que eu preciso ser honesto, que eu preciso falar a verdade. Eu sei, mas não consigo. Por quê? Porque eu só vou poder viver livre de verdade. Livre de verdade. Para viver justiça nessa terra, através da reconciliação em Cristo Jesus, que Ele nos trouxe lá na cruz através da sua morte. Não tem outro jeito. Você entende isso? É Deus que nos faz justiça dele nessa terra, aleluia. Deus faz de nós justiça dele. As pessoas vão olhar para nós e ver que somos diferentes, temos valores diferentes, fazemos escolhas diferentes.
A nossa casa é diferente, trabalhamos diferente, escolhemos diferente. Por quê? Porque fomos feitos justiça de Deus nessa terra. E nenhum homem consegue viver justiça se não for em Deus por Cristo Jesus. Não tem como. Entende? Porque a religião ela até tenta. O religioso ele até tenta. Mas ele faz uma coisa certa e 3 errada. Depois ele faz mais uma, se esforça bastante para fazer mais uma coisinha certa, para dar uma amenizada, né? Porque a consciência, lembra de Paulo? A consciência começa a ficar pesada, acusar. Aí o diabo acusador vem, começa a apontar o dedo. Irmão, escute. Eu quero terminar essa mensagem, já estou fechando a Bíblia aqui. Já estou fechando a Bíblia. Escute. Você precisa se reconciliar com Deus. Não vá embora desse culto sem se reconciliar com Deus. Você precisa, você ouviu hoje a palavra da reconciliação. Você hoje teve a noção exata de qual foi o ato de reconciliação, que foi Jesus na cruz dizendo: está consumado. Você está ouvindo a palavra de reconciliação, a única que pode de verdade te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só dá para viver uma vida nova, diferente, para viver justiça de Deus nessa terra. O projeto que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para a vida dos seus filhos, só dá para viver através da reconciliação. Por isso, eu te peço, como ministro da reconciliação, usando a palavra da reconciliação, se reconcilie com Deus hoje. Hoje é o dia da sua reconciliação. Não é por acaso que você está aqui essa noite ouvindo essa palavra. Deus quer se reconciliar com você. E está vendo aqui a mesa? A mesa simboliza o próprio Cristo. Então eu quero desafiar você.